Já o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me respondeu sobre Rodrigo Garro no Flamengo, colocando um ponto final nessa história. Te falo ainda sobre os clubes brasileiros favoritos na contratação por Biel, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas. Então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo e dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. Agora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Conversei com Osmar Stabile, presidente interino do Timão, para responder a uma série de boatos dando conta de que o Flamengo estaria tentando a contratação de Rodrigo Garro e que o argentino chegaria ao Fla como substituto do Gerson. Mandei uma pergunta para o Osmar Stabile para questionar sobre essa situação. Abre aspas para o presidente interino do Timão: nenhuma chance de vender o Garro pro Flamengo. Já imaginava que essa seria a resposta, mas é muito mais importante do que eu imaginar trazer a palavra de quem manda no Corinthians hoje. Ele assegura que em hipótese alguma vai vender um jogador como o Garro, um dos principais jogadores do time, para um rival como o Flamengo. Vale a lembrança de que Osmar Stabile vai concorrer à presidência do clube assim que o Augusto Melo for afastado em definitivo. Também perguntei para o Osmar Stabile se em algum momento o Flamengo pelo menos sondou, abre aspas para o presidente: não tem consulta, não tem proposta e nem tem sondagem, fecha aspas. Também fui checar com o pessoal do Fla sobre a possibilidade de Rodrigo Garro ser contratado e o que eu consegui me informar é de que não há nenhum interesse no jogador. Prioridade hoje do Flamengo segue sendo Jorge Carrascal, o meio-atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. Só para completar sobre o Garro, chateado e irritado, pensando em deixar o Corinthians, não é um movimento novo. Lá na negociação do Zenit ele havia pedido para ser negociado, foi o Corinthians quem o impediu. Contrato até 2028 e a multa rescisória em território brasileiro é de 300 milhões de reais. A saideira sobre o Timão: o Corinthians conseguiu a confirmação do Tite. Ele vai estar presente num jogo festivo do reencontro de gigantes, marcado para 5 de julho, no Pacaembu. Corinthians e Boca Juniors, atletas master dos dois times, ídolos corintianos, que fizeram parte daquele jogo histórico contra o Boca Juniors, em homenagem à Libertadores de 2012. Boca também vai trazer jogadores daquela época. É verdade que São Paulo e Corinthians querem fazer uma troca? Não tenho nenhuma informação sobre isso, Éder. Especularam o Igor Vinícius no Corinthians. O negócio do Igor Vinícius está bem avançado com o Santos. Coronado não tem nenhuma chance de jogar no São Paulo. São Paulo alega não ter interesse. Enfim, não vejo muita possibilidade. Se ele lembrar de algum nome, me fala aqui que eu pergunto pro pessoal, tá? Ó, só para completar, tô conversando aqui com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tá?
Presidente, alguma chance de você vender o Garro para o Flamengo? Nenhuma. Houve proposta ou sondagem ou nem isso? Também não. Então deixa eu agradecer ao presidente aqui pelas respostas. Legal ter a oportunidade de falar com o presidente de clube grande durante a live e esclarecendo para vocês. Biel pode pintar no Galo? Isso procede? Pode, Matheus. São 4 os clubes interessados no Biel. Hoje. Notícia de agora, 5h30 da tarde. Foi a última vez que eu consegui atualização sobre o tema. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco hoje são os times interessados. Eu diria para vocês que o Vasco é aquele com menos chances. Até por estar mais distante da disputa por títulos, tá? Corinthians, São Paulo e um pouquinho atrás o Atlético. Acho que é mais ou menos esse o contexto atual. Nicola, o Corinthians tem presidente? Tem. Um presidente foi afastado, o Augusto Melo, e o outro presidente de forma interina é o Osmar Stabile. Há no dia 9 de agosto uma votação entre os sócios para definir pela confirmação do impeachment ou não. Todo mundo imagina que o Augusto sofrerá o impeachment no dia 9, tá bom? Sobre jogador para vir para o Corinthians. O Corinthians tem como prioridade máxima a contratação de atacantes de velocidade. E aí tem uma notícia que é super importante para ilustrar essa situação. O Memphis pode ir embora. O Corinthians já foi avisado por meio da imprensa do interesse do Besiktas em contratar o Messi. Se o Messi decidir ir embora, basta o Besiktas pagar 10 milhões de euros referentes à multa rescisória. E é nesse contexto que eu contei para vocês que o Romarinho topa voltar ao Brasil. E se ele topa voltar ao Brasil, está muito claro para mim que a prioridade do Romarinho, e essa é uma impressão minha, vai ser jogar no Corinthians. Ele sempre se mostrou corintiano fanático, provocando os adversários, comemorando vitórias do Corinthians. Então, acho que eu até não imagino o porquê da demora do Corinthians para procurar o Romarinho. Sei que o empresário do Romarinho não é um cara com muito boa relação com o Corinthians, o Carlos Leite. O Carlos Leite chegou a processar o Corinthians, mas o Corinthians tem um novo presidente, né? Então, acho que seria natural nessa busca por atacante de lado de campo, que o Corinthians pelo menos sondasse a situação do Romarinho, tá? Para falar sobre o Corinthians que avançou nas tratativas com a Adidas, mesmo com a saída do presidente Augusto Melo, que foi o responsável por iniciar essas conversas, seu substituto, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, tem tratado das negociações com a empresa alemã, e vai haver uma reunião possivelmente durante o feriado para tentar encaminhar esse acordo. O Corinthians exigiu algumas garantias bancárias, mas especialmente em relação a materiais, qualidade de material e principalmente prazos. Há uma reclamação muito grande em relação à Nike por falta de materiais, de camisas e produtos específicos, especialmente para mulheres e crianças, e também em relação a datas de entrega que nunca eram cumpridas. Para evitar qualquer tipo de problema, o Corinthians fez essas considerações e aguarda um feedback da empresa alemã para formalizar o acordo. Importante contar que a proposta na mesa do Corinthians hoje gira na casa dos 69 milhões de reais fixos por temporada, basicamente a mesma grana a que tem direito o Flamengo. O Corinthians ainda teria direito a 100 milhões de reais de luvas que seriam pagas ao longo dos 10 anos de contrato, ou seja, além dos 69 milhões fixos, mais 10 milhões em luvas. E o Corinthians ainda poderia alcançar até 100 milhões de reais por temporada se todas as metas fossem batidas, essas metas ligadas a vendas de camisas e produtos. A Nike ainda não fez uma contraproposta. A Nike, inclusive, deve levar esse caso para a justiça porque alega que já renovou o contrato com o Timão em dezembro do ano passado. Só para fechar o noticiário corintiano, oferta feita por um time dos Emirados Árabes a Félix Torres não avançou. O Corinthians considerou a proposta muito baixa. A ideia é tentar recuperar parte ou toda a grana investida quando da compra junto ao Santos Laguna, 7 milhões e meio de dólares. Biel e Pastor no Corinthians. Vamos lá, Brunão. São 4 hoje os interessados na contratação do Biel. Informação atualizada de agora final da tarde, por volta de 5h30 da tarde, tá? Os clubes que querem a contratação do Biel, só para lembrar, o Biel é jogador formado na base do Flu e que foi vendido para o Sporting de Portugal em janeiro desse ano, depois de 2 bons anos no Bahia. Os interessados são Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. O Botafogo fez um movimento antes do Super Mundial e a partir do momento em que não houve acordo, o Botafogo se retirou dessa negociação. O Grêmio também sondou, mas não levou a história adiante. O Sporting de Portugal ainda não se posicionou se só aceita empréstimo definitivo. O Frederico Moraes, que é o responsável pela carreira do Biel, está em contato com o pessoal do Sporting tentando um feedback. Se a intenção do Sporting for apenas vendê-lo,
dá para dizer que esses 4 clubes talvez até retirem negociações. Se a intenção for empréstimo, aí a coisa pode esquentar, especialmente com o Corinthians e São Paulo. Eu vejo hoje o Corinthians e São Paulo um pouquinho à frente dos outros dois, tá bom? Érica Lima mandando boa noite. Alisson Arcanjo, Garro vai pro Flamengo. Mais uma vez essa história surgiu hoje nos noticiários. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma intenção do Corinthians de negociar o Garro com o rival, tá? O Garro anda incomodado, o Garro anda meio chateado, ele entende que essa crise política com o afastamento de presidente já tem causado interferência com salários atrasados, com imagens atrasadas e prêmios, né? Embora esses prêmios atrasados já viessem da época do Augusto. Mas ainda que o Garro queira sair, e parece que de fato quer, a tendência é que essa saída, se acontecer, vai acontecer com o time do exterior e não com o rival. Vou até mandar mensagem para o Osmar Stabile, que é o presidente do Corinthians. Stabile, boa noite. Tudo bem por aí? Rapidinho. Existe alguma chance de você vender o Garro para o Flamengo? Vamos ouvir o presidente do próprio Corinthians, assim que ele responder, já trago a atualização para vocês, tá bom? Perguntando sobre o Corinthians, se tem jogador para chegar. Deixa eu tentar avançar naquela história do Pastor. Vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a falar que o Pastor, lateral direito brasileiro de 25 anos de idade, que pertence ao Farense, interessava, foi sugerido e agradou, né? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguém te falou mais alguma coisa sobre o Pastor no Corinthians? Essa pessoa foi a que me contou que o nome foi sugerido para o Fabinho Soldado. Fabinho levou para o pessoal do Cifute e também para a comissão técnica e houve a aprovação. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians atualizadas. Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto. E para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo nesse canal. Para fortalecer legal, tá ligado, né? Para poder dar aquela moral pra gente aí, né, rapaziada? E aqui isso é top, mas top demais. Lembrando também, para você poder, se tiver aí a sua capacidade e sua disposição, a opção de espalhar para geral esse vídeo, mandar nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Timão ficar ligado nas últimas notícias do Corinthians. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e vamos que vamos.